vai evoluir a força porque alguém mandou a gente evoluir. A gente não consegue sacudir a fulaninha ali pelo pescoço e falar, evolui minha filha, evolui que esse aqui é o melhor caminho para você. Não dá. A gente volta e meia, eu converso com pessoas que chegam falando ali que estão, tô cansada de tentar abrir os olhos de fulano. Nossa, fulano tem esse jeito difícil, essa opinião e tudo, tô tentando alertar, mas não consigo fazer ele entender. E a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Às vezes é um parente ali numa mesa de domingo, um colega de trabalho, um parceiro, né? Ou até aquela pessoa que você olha ali e pensa, ai meu Deus, nossa, o santo não bate, né? Quando alguém tem um comportamento ali que te irrita, sabe? Que te irrita ali de um jeito que dá até um nó no estômago, e a gente tenta explicar, né? A gente quer convencer aquela pessoa de que existe um caminho melhor, existe um caminho mais consciente, a gente tenta fazer a pessoa enxergar o que pra gente é óbvio, e o que a gente ganha em troca? Frustração, briga, é uma sensação de impotência. Então, se isso te soa familiar, se você tem essa dificuldade, às vezes com algumas pessoas ali que você tenta abrir os olhos e tudo, essa conversa aqui hoje vai ser sobre isso, né? Porque, gente, o que acontece? A gente vive muito preso numa visão puramente materialista das relações. A gente olha para o outro como aquela pessoa assim, aquele fulano é difícil, né? Coloca logo um rótulo na pessoa, aquela ali é que tem aquela opinião política, aquele ali é aquele que tem aquele jeito chato, complicado. Só que quando a gente limita a nossa visão apenas ao que a fachada, né, o que a matéria mostra, a vida pode ficar pesada demais, né? O peso do julgamento, de estar ali gastando essa energia, né, se consumindo com tudo isso sobre as pessoas, isso é muito complicado. E aqui eu queria trazer uma mudança de percepção para vocês, que é uma mudança muito importante para a gente até a gente se sentir mais em paz mesmo, né? Para a gente continuar a nossa caminhada evolutiva ali. A gente conseguir olhar para as pessoas além da matéria. Olhar para as pessoas além da matéria. Entender que aquela pessoa, que às vezes é difícil, ela não é só um corpo com um nome e que tem um comportamento difícil, e que tem tal opinião. Aquela pessoa, ela é, antes de tudo, um espírito em evolução nessa caminhada terrena. Como você, como eu, como todos nós somos. É isso que é importante da gente enxergar nas pessoas, quando a gente olha para alguém. Um espírito em evolução nessa caminhada terrena. Não apenas o que está na matéria, fulano que se chama Joaninha e que tem esse comportamento complicado, que tem essa opinião que eu não concordo. Percebe? Que uma das coisas importantes para a gente internalizar é que cada espírito está no nível de consciência que consegue estar hoje. Quando a gente olha para o Eneagrama, quando a gente olha para as tradições espirituais, a gente aprende que a consciência ela não vai dar salto ali por imposição, não vai evoluir a força porque alguém mandou a gente evoluir, a gente não consegue sacudir a fulaninha ali pelo pescoço e falar, evolui minha filha, evolui que esse aqui é o melhor caminho para você. Não dá. Cada alma tem o seu tempo de maturação, tem a sua bagagem, tem o seu histórico, tem as suas próprias provas, o seu planejamento evolutivo aqui nessa caminhada terrena. Você não consegue pegar uma fruta e falar para ela, né, uma fruta verde, e falar para ela, olha, você precisa ter, né, ser doce igual uma fruta madura, você precisa ter o sabor de uma fruta madura. Gente, a fruta é verde, é da natureza dela ela ser verde antes de ser madura. E aqui tem uma coisa interessante também da gente trazer, né? Porque quando a gente fala, né, olhar para o outro como um espírito em evolução, fulano não está entendendo isso ainda porque ele está em evolução, não é para a gente olhar com um olhar de superioridade, com aquela postura ali de, coitado, né? Ele é tão inferior, eu sou tão desperta espiritualmente. Aí a gente está entrando aqui numa arrogância espiritual. Né? A gente precisa ter a humildade de lembrar que também nós somos espíritos em evolução, né? Porque com certeza absoluta nós também temos as nossas limitações, os nossos pontos cegos,
as atitudes nossas que são bem difíceis de lidar, né? E aqui até o Arlie Cravo, ele fala bastante sobre isso, que as limitações do outro servem para nos ensinar sobre tolerância, né? A gente precisa ser tolerante ali com as limitações do outro, né? E a gente esquece que enquanto a gente está aqui treinando a paciência com o outro, nossa, eu tenho que ter muita paciência com fulano, vai ter alguém também ali, em algum lugar, que talvez a gente nem saiba, que está tendo que ter muita paciência para lidar com a gente, né? Está tendo que ser extremamente tolerante, né, para conviver com a gente, né? E a gente às vezes não faz nem ideia. E a vida é essa troca, né? A gente aprende ali nas trocas, nos relacionamentos, né, nas interações. E tem um ponto, gente, que mexe bem lá no fundo da ferida, que é que muitas vezes aquilo que a gente não tolera no outro é exatamente aquilo que a gente não aceita na gente mesmo. Porque quando o jeito de alguém me irrita ali num nível que é desproporcional, assim, na verdade verdadeira, gente, aquela pessoa, ela tá ali funcionando como um espelho. Ela tá cutucando uma parte nossa que a gente rejeita, né? Se eu me irrito muito com alguém, é porque tem alguma coisa, né, naquela pessoa que me espelha algo dentro de mim, uma sombra minha que eu não quero olhar, né? Então eu vejo nela. Olhar isso em mim seria muito doloroso. Às vezes aquela pessoa, ela tem uma liberdade, ela se permite uma liberdade que eu não me permito. Ou ela me mostra uma falha que eu tento esconder, que eu cometo em segredo, e às vezes escondo até de mim mesmo. Então, quando a gente entra nesse embate ali para julgar o outro, a gente mesmo paga a conta, gente. Porque se a gente for olhar ali para o nosso próprio corpo, como é que a gente fica? Quando a gente está ali nessa tensão toda, né, muito crítico, julgando muito, nessa tensão, o nosso peito contrai, né, vem um aperto, vem um incômodo, a gente pode passar ali o resto do dia ruminando as conversas, né, conversas imaginárias com aquela pessoa, nossa, eu devia ter dito isso, não, na próxima vez eu vou falar isso, e a gente gasta uma energia, nossa, muito preciosa, nossa, que a gente podia estar usando para a nossa própria evolução, para outras coisas, até para fazer o nosso trabalho mesmo. Às vezes a gente perde tempo ali no nosso trabalho porque está pensando, querendo evoluir outra força, né, e não consegue. E essa irritação constante com a imaturidade do outro, ela vai agir na gente assim, até como um veneno, uma gotinha de veneno que a gente toma ali esperando que o outro sinta o efeito, né? Então, quando você muda a perspectiva e você lembra, tá, ali vai uma alma em evolução no tempo dela, e o que me irrita nela diz mais sobre mim do que sobre ela. Quando a gente entende, a gente aceita isso, o nosso corpo ele relaxa mais. Você vai ver que a raiva que tinha ali no primeiro momento vai se transformar ali num... Tá, vem de um lugar de lucidez maior. E aqui também é importante da gente pensar numa outra coisa, tá? Bem importante até, porque entender o tempo do outro não significa também aceitar tudo e qualquer coisa daquele outro, né? Não significa a gente aceitar um desrespeito, um abuso, uma maldade, uma toxicidade, né? A gente pode ter compaixão, sim, pelo nível de consciência do outro, mas isso não quer dizer que a gente precise virar um saco de pancada ou ter ali um colo de coitadinho para quem está te machucando. Compreender é diferente de permitir. E aqui eu volto no Arlie, né, grande mestre Arlie, que traz o conceito de distância saudável. Ele lembra sempre a gente desse conceito, né? Então você pode sim entender perfeitamente que aquela pessoa, ela é um espírito em aprendizado, né? Você pode desejar do fundo do coração que ela evolua e ao mesmo tempo escolher manter uma distância saudável, segura daquela pessoa. E para essa distância ela ser realmente saudável, ela precisa ser amorosa, amorosa no coração, porque se você se afasta mantendo a mágoa ou desejando vingança, não é uma distância saudável, né? Você está brigado, mas só tá longe, mas tá brigado, né? Mas se você se posiciona perante aquela pessoa, coloca um limite, com firmeza, com educação, você se afasta em paz, sem se julgar superior também, você preserva ali a sua energia, você respeita o processo do outro e beleza.
Então, gente, como é que a gente coloca esse olhar espiritual, esse olhar mais humilde ali, né, na prática, ali na nossa rotina, ali a partir de hoje? Então, eu reuni 3 ideias aqui, bem simples, bem com o pé no chão, que se você quiser fazer, estiver disposto a fazer. Uma das coisas é olhar para o espelho antes de julgar. Quando alguém te irritar profundamente, você para, se pergunta: o que essa atitude dessa pessoa está espelhando em mim? Onde é que eu também sou assim, também sou difícil? Isso derruba a nossa arrogância ali na hora, gente. E outra coisa, abandonar a missão de querer ser salvadora do mundo. Né? Entrega para o outro o aprendizado da própria vida. Entrega o outro para a vida dele. Né? O aprendizado daquele espírito é entre ele e o universo, é entre ele e o divino. Não depende de você validar, corrigir ou educar aquela pessoa. É claro que você está no momento ali com aquela pessoa, você pode influenciar, você pode trazer o que você acredita que seja bom, né? Se ela te deu essa liberdade, esse espaço para você trazer a sua opinião, né? Mas se não, gente, se você já falou e tudo, você vê que não adianta, entrega essa pessoa para o ritmo evolutivo dela. E mais uma coisa é praticar o posicionamento amoroso. Porque se a pessoa, né, vamos supor, essa pessoa que é difícil, de repente ela ultrapassa ali os limites com você, se você se posicionar, você não vai estar brigando, né? Você pode falar assim, com firmeza, com tranquilidade, ó, fulano, até aqui, né, tudo bem estar aqui com você, mas ó, daqui para cá sou eu, daqui para cá eu preservo a minha paz. E aí você se recolhe, você usa ali a distância saudável com amor, com amorosidade. E nisso tudo, gente, o que é bonito a gente guardar, né? É que olhar além da matéria não faz da gente pessoas ingênuas e nem superiores também a ninguém, né? Mas faz da gente pessoas livres, pessoas humildes. A gente para de exigir do outro aquilo que de repente ele não pode oferecer, né? Cada um tenha o seu planejamento, né? Estou sendo talvez redundante, mas é para deixar isso bem firme ali na nossa mente, né? No nosso sentimento. É cada um no seu tempo, cada um na sua estrada e você na sua, focada no seu próprio despertar, né? Então me conta aqui, né? Depois dessa conversa, me conta aqui nos comentários. Será que você sente que tem alguém ali na sua vida que de repente está te servindo de espelho, né, que você precisa entregar ela para o próprio tempo dela, né, para você poder recuperar a sua paz? Então comenta aqui se você sentir, se tiver a vontade de partilhar com a gente, e se esse papo aqui te trouxe um respiro, te trouxe um alívio, né, um pouquinho de clareza ali para o seu momento. Deixa seu apoio aqui, curtindo o vídeo, você sabe o quanto que isso é importante, se inscreve no canal, envie ali também esse vídeo para as pessoas que você acha que tem essa busca também, né, por se conhecer, por crescer, por evoluir. E é isso, gente, a mensagem de hoje é essa e até o nosso próximo vídeo.